Cara, eu ouvi falar que passou um espírito maldito lá na Península Ibérica e acabou... Não, foi uma explosão solar, na verdade. Explosão solar. O pessoal tá falando de tudo, né, cara? E aí acabou a energia, deu uma merda gigantesca, um apagão geral. Deu. Que... Eu sei o que aconteceu porque eu vi você explicando aqui mais cedo. Mas, cara, assim... Na verdade, a gente imagina o que aconteceu, não é? O pessoal ainda não deu a causa, assim, oficialmente falando, né? Mas a própria, vamos dizer, Enel de lá, já falou que muito provavelmente é. O problema é que hoje de manhã, quem acompanhou o noticiário acordou com essa notícia que estava um apagão geral ali, principalmente na Península Ibérica, Espanha e Portugal, né? E logo principalmente significa que deu em outros lugares também? Não, acho que pegou um pedaço da França também, se eu não me engano, entendeu? Eu ouvi no rádio. É porque são as linhas de tensão, né? Para onde elas vão ali vai caindo tudo, né? No primeiro momento chegaram a falar que era um ataque cibernético da Rússia, que a Rússia tinha feito um ataque para parar a Europa por causa da guerra lá da Ucrânia com a Rússia e tal, não sei o quê. Depois vieram e falaram assim, caramba, não, mas pode ser uma explosão solar, porque explosão solar pode fazer esse tipo de coisa. Então vamos primeiro falar isso. Explosão solar não faz esse tipo de problema. A explosão solar, por mais forte que ela seja, ela conseguiria destruir algum gerador. O gerador tem problema. Agora, os cabos não, porque o problema foi nos cabos de tensão, eles que deram problema. Então não podia ser também uma explosão solar. Se tivesse sido uma explosão solar, a gente teria visto também e saberia. Saberia, porque o Sol, na verdade, o Sol nesse momento ele está muito ativo. E por que o pessoal falou isso? Porque semana passada teve um tal de um buraco coronal no Sol. Aliás, tem gente falando que foi o buraco coronal que matou o Papa. Eita! O que acontece, né? O Sol, nesse momento que a gente está agora, aqui, indo para meados de 2025, o Sol ele tem um ciclo de atividades que dura 11 anos. A cada 11 anos ele atinge um máximo de atividade, que tem muita explosão, muita mancha, buracos, tudo isso aí. E nós estamos nesse momento agora do máximo solar. Então, semana passada, abriu um buraco, não dá para ver esse buraco, tá? Tanto que eu mostrei o Sol com telescópio pro pessoal, não dá, você não vê. É um buraco que só vem em alguns comprimentos de onda, lá em algumas frequências. Mas o que é esse buraco? É uma região do Sol que ela fica mais fria do que o resto. E por ali sai uma radiação muito violenta. Muito violenta. E se esse buraco tiver mirado para a Terra, dá problema? E ele estava mirado para a Terra. Ele estava mirado para a Terra. Cara, assim, dá problema? Pode dar algum tipo de problema em satélites. Satélites pode dar. Mas aí que tá. Como a gente já sabe que vai ter esse buraco, a gente consegue meio que manobrar esses satélites, fazer algumas medidas ali que evitam que dê problema, que queime alguma coisa e tal. Mas teve o buraco coronal, o Papa morreu, muita gente associou o buraco coronal à morte do Papa e associaram o buraco coronal a esse apagão agora também. Não tem como isso acontecer, tá? Esse tipo de radiação que chega, boa parte dela é desviada pelo campo magnético, ela não chega aqui na Terra, na superfície, a não ser em latitudes muito, muito altas, perto do polo, que alguns geradores, se bem que hoje os geradores já estão até preparados para isso, não tem tido tanto problema não. Então o pessoal começou a tentar entender, né, da onde que veio esse porque é um... Se fosse lá no Rio, eram os caras roubando cabo. Os caras roubando, é verdade. Então, tem muito problema. Às vezes, por exemplo, pode ter dado um tornado. Se um tornado passa naquele... Só para o pessoal entender, nós estamos falando daqueles cabos de altíssima tensão que você vê quando você está na estrada, aquelas torres gigantescas. São os cabos ali de 400 kV. Tá? É altíssima tensão. Não é qualquer cabinho, não. Mas, por exemplo, tornado pode fazer isso. Se passou um tornado na região e ele torce aquelas torres lá, arrebenta tudo, aí é apagão. A gente sabe que não foi o tornado. A gente sabe que não foi tornado, não tinha tornado na área, o pessoal investigou lá e viu que não tinha nenhum cabo. Então, qual é a explicação mais provável, vamos dizer assim, para o que aconteceu ali? Aconteceu um fenômeno atmosférico raríssimo. É muito raro isso aí acontecer mesmo. Que é chamada de oscilação atmosférica induzida. Então, o que é isso? Então, vamos lá. Todo material, pessoal, tem uma vibração natural. Essa mesa aqui tem uma vibração natural dela. As moléculas aqui, elas estão vibrando. Se eu colocar alguma coisa aqui em cima da mesa que vibre na mesma frequência que essas moléculas, a mesa começa a entrar em ressonância, que a gente fala. Ela vai começar a vibrar louco, talvez ela até arrebente no meio. Entendi. Esse exemplo é famosíssimo em viadutos.
Então tem um caso muito famoso lá nos Estados Unidos, que você tem os vídeos, né, que mostra a ponte até fazendo assim, ó. Por quê? Porque ela entrou em ressonância, naquele caso foi com o vento. Bateu um vento ali, vibrou na mesma frequência que o material, que o concreto, entrou em ressonância, a ponte faz isso. Muitas vezes... Interessante. Isso aí é uma parada que vale a pena parar para entender legal, porque é muito interessante isso aí. Mas eu não sei se você já viu isso. Às vezes às vezes quando você está preso no trânsito, você já sentiu o chão tremendo? Então. Sim. Isso aí. Tem muitos lugares que o pessoal pede para você desligar o carro. Por quê? Porque o motor do carro vibrando ali pode fazer com que um viaduto desse entre em ressonância. E aí vai morrer todo mundo, entendeu? Entendi. Porque o concreto, ele vira literalmente uma folha de papel, cara. Ele vira uma folha de papel. Isso acontece, todo material tem isso. Todo material tem isso. Todo material pode ser, de certa destruído, vou dizer. Destruído. Se algo vibrar na mesma frequência. Mas assim, vibrar na mesma frequência significa... porque... Puta, vou fazer uma pergunta super idiota, vai. Que tipo de... som é o quê? Não, se bem que você falou que vento também. Vento, calor, variação de temperatura, som. O exemplo todo mundo conhece. Aquele cara que quebrava a taça com o grito. Aquilo lá é ressonância. Você começa a gritar perto da taça até que a frequência do seu grito coincida com a frequência de vibração natural da taça. Ela quebra, ela explode. Ela explode. Então é isso. Maneiro. O cara, ele sabe... experimento pra você fazer em casa, todo mundo, ó. Pega uma taça, enche ela de água, passa o dedo em cima, ela vai fazer um apitinho. Essa aí é a frequência natural dela. Grita nessa mesma frequência do lado dela pra você ver. A taça vai explodir na sua cara. Usa um óculos pra não te... Ela explode na sua cara, é verdade, cara. Então assim, é um negócio difícil de fazer? Não é. Se você tem um controle bom da voz, você consegue vibrar na mesma frequência ali, porque aquilo ali é uma nota musical, na verdade. Você tira aquela nota, sei lá, 430... kHz, sei lá, 280. Cada material tem a sua frequência natural. E esses cabos aí, eles entraram em ressonância por causa de quê? Então, eles estão falando que é por conta da temperatura que estava ali no interior da Espanha. A temperatura ali está altíssima no interior da Espanha. E de noite não é tão quente assim, mas de dia está muito quente. Essa variação muito grande de temperatura... Aí, o que aconteceu com o cabo foi o seguinte. Você tem o cabo lá, tá aqui, ó. Cabo aqui de alta tensão. Aqui, ó, pertinho do cabo, por conta dessa grande variação de temperatura, os átomos aqui acabaram ionizando o ar ao redor do cabo aqui. Então, é como se tivesse feito um outro cabo aqui em volta de coisa que a gente não vê, entendeu? Que é esses átomos ionizados. E esses átomos aqui começaram a entrar em ressonância com essa variação de temperatura. E aí os cabos de alta tensão começaram a vibrar. E aí a gente não sabe se o sistema tem algum sistema de shutdown automático quando isso acontece. Normalmente tem, entendeu? Ou se arrebentou em algum ponto lá e aí vai caindo tudo que está ligado naquilo. Entendeu? E isso vira um problema gigantesco lá na Europa, lá na Península Ibérica, porque os caras não estão preparados para isso. Não estão preparados. E lá, vamos lembrar, né? A gente tá falando da Europa. No Brasil, talvez não fosse tanto problema, cara. Mas você pega a Europa, onde talvez o principal meio de transporte é o trem, e o trem é movido a eletricidade, você para todas as estações de trem. Isso aí pra Europa é um caos, né? E aí para o aeroporto, aí vai parando semáforo, aí para tudo, cara. A nossa sociedade atual, né? Ela é totalmente dependente da energia elétrica. Então você tira energia elétrica, acabou, cara. E tende a ficar cada vez mais dependente. Cada vez mais dependente. E esse é o problema. Acontece um negócio desse e tal. Aí o que você tem que fazer? Dá pra conter isso? Dá. Você vai nesses cabos aí e nas torres ali você instala tipo uns amortecedores. Porque aí ele vai começar a vibrar, o amortecedor vai compensar aquilo ali e não entra em ressonância e não arrebenta tudo. Entendeu? Entendi. Então isso dá pra fazer. Aqui no Brasil, que você pega lá em Itaipu, da onde que sai a linha principal, por exemplo, não sei se já andaram aí pelo interior do Paraná, interior de São Paulo, você vê esses cabão de alta tensão gigante aí. Aqui no Brasil eles têm uns negocinhos ali para proteger. Entendi. Porque a gente sabe que, por exemplo, no interior de São Paulo, onde passa isso, pode fazer um calor extremo. Sei lá, um dia pode fazer 40 graus, entendeu? Já acontece, nesse verão aí aconteceu. Então tem que estar preparado. O problema é que a Europa não estava assim, né? A Europa ela não experimenta calor tão extremo assim.
e está experimentando agora. Então foi isso. Aparentemente, muito provavelmente, isso aí quem disse, nem sou eu que estou inventando não, viu, pessoal? Vocês entrarem aí, vocês vão ver que a rede, a Enel de lá, que eu esqueci o nome dela, eles falaram que foi isso que aconteceu. Porque eles têm como investigar também, né? Eles saem lá voando hoje com drone, com qualquer coisa, eles vão seguindo a linha. E, cara, não teve tornado, não tá nada contorcido, não tem nada comido, não tem nada derrubado. Aí vão lá ver, tem uns cabos no chão. Porrada de cabo arrebentado só. É isso, entrou em ressonância. Nossa, que merda. Então, ressonância é o problema. O Starship, que é o foguete do Elon Musk, qual que é o problema que ele tá tendo hoje? Ressonância. É ressonância. O que tá acontecendo? Quando o Starship ele separa, os motores dele vibram pra caramba, né? Imagina, né? Que o motor de foguete. Ele começa a vibrar na mesma frequência do material do foguete. E aí tá arrebentando tanque dentro, tá vazando combustível, tá acontecendo um problema. Um problema que aparentemente é básico, né? Mas não é tão básico assim. É muito complicado isso aí.